A casa é sua, seja sempre muito bem-vinda para participar do Antes do Apito. Quero saber como está aí esses últimos dias, início de Campeonato Brasileiro, né? 4 jogos até aqui, o Cruzeiro com uma campanha bastante legal, vitória contra o Internacional, né? Vitória contra o Flamengo, que é uma outra potência que a gente tem no futebol brasileiro. Quero que você nos contasse um pouquinho aí sobre esse início de Brasileirão e a sua vivência aí, né? Mais uma temporada vestindo a camisa do Cruzeiro. Bom, primeiramente, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho da minha trajetória no futebol e também falar um pouquinho do Cruzeiro. Obrigada, Alê, também por falar comigo no Instagram e sabia que essa oportunidade ia chegar. É sempre bom estar falando de futebol feminino. A gente sabe da crescente desde o ano passado que a gente fez no Campeonato Brasileiro do ano passado, na Supercopa desse ano. A gente foi muito bem. O nosso início de Campeonato Brasileiro é um início meio que da morte ali, né? Os grandes clubes. Os clubes que estão investindo, então a gente sabe o quanto, cada ano que passa, o quanto o futebol feminino e o Campeonato Brasileiro está evoluindo e está ficando mais difícil. E a gente sabe que cada ponto vai ser muito importante. Eu acho que esse início de Brasileiro a gente começou muito bem e agora é continuar trabalhando para seguir bem no campeonato. Você falava aí de uma sequência de jogos complicados, né? Teve o São Paulo na estreia, depois o Flamengo, o Internacional, que é uma equipe que vem figurando sempre nas fases classificatórias do Brasileirão, da Supercopa também. Daqui a pouco tem o Real Brasília, que no feminino é uma equipe que já tem uma trajetória, mas o Cruzeiro, que na temporada passada, pela primeira vez, passou da primeira fase do Brasileirão, né? E aí encontrou já pelo caminho o Corinthians, e é sempre muito difícil jogar com o Corinthians. Mas eu queria saber de você, Bianca, qual que é a meta que foi estabelecida para esse Brasileirão? Porque sempre tem aquela coisa, né? A hora que você atinge a meta, você dobra a meta. É ir mais longe? É quem sabe chegar também numa decisão do Brasileirão feminino? Bom, ano passado a gente sabe que o que foi pedido foi chegar entre os 8, mas nós atletas a gente quer ser campeão. Obviamente a gente não vai ficar pensando em estar entre os 8. A gente sabe que a conta é básica, é só investir, acreditar que as coisas boas vão vir, os resultados vão aparecer e é o que está acontecendo no Cruzeiro. O Cruzeiro está investindo no futebol feminino e os resultados estão aparecendo, assim como foi no Corinthians. A gente enfrentou o Corinthians no mata-mata, obviamente uma equipe que investe bastante. A gente sabia da dificuldade, mas a gente cresceu. O jogo na Supercopa foi totalmente diferente. Acho que todo mundo que assistiu sabe que o gostinho de campeão que chegou próximo. E no Brasileiro não vai ser diferente. A gente vai buscar título, que é o que o Cruzeiro merece. E antes da gente seguir aqui com o papo, Dani, vou falar do sorteio. Porque o sorteio é importante também, porque aqui no Antes do Apito, você sempre leva prêmios para casa. E é o seguinte... Hoje nós temos aqui uma parceria muito especial, a promoção especial para você que é torcedor e torcedora cruzeirense. Em parceria com a Betfair, o Antes do Apito vai sortear um par de ingressos para o Superclássico de domingo, 3h30 da tarde no Mineirão, entre Cruzeiro e Atlético, valendo o título do Campeonato Mineiro 2024. Mas lembrando, a promoção é válida só para cruzeirenses, já que aqui nós temos os clássicos com torcida única. Lembrando, a participação é pelo WhatsApp, então já anota aí, 319-9651-9657, está na tela para você acompanhar, 319-9651-9657. Mas dessa vez é um pouquinho diferente. Além de colocar o seu nome completo, é importante colocar a frase da promoção. Com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Relembrando, com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro e o seu nome completo para concorrer a esse par de ingressos. Itatiaia, é o Antes do Apito te levando para conferir de pertinho a finalíssima do Campeonato Mineiro. Aí é prêmio, hein, meu? Aí eu vou é te prêmio, falar. hein? Aí a Betfair caprichou, hein? Eu vou te falar que tem 2 jogadores do Cruzeiro que estão relacionados que me pediram ingresso para... que não tem ingresso para mais, não tem mais. Mas aqui o Antes do Apito, você sabe que ele é o tem moral, tem moral, hein? Olha, tô gostando de ver. Não é bagunça, né? Mas tem prêmio também. Isso, né? E todo mundo que pediu pra gente, porque eles acham também que a gente tem, né? Aí, ó, pode concorrer aí aqui no pode participar. Tem um jeito de ganhar. Mas para você, torcedor, torcedora do Galo, também não fica chateado, porque aqui nós somos democráticos. Tem prêmios para todo mundo. Ó, você pode levar para casa essa camisa casual do Atlético, oferecimento da nossa parceira Estação Esportes. O procedimento é o mesmo, hein? É lá no WhatsApp, 319-9651-9657, 319-9651-9657. Ô, Dani, eu quero passar a palavra para você, também para o Alê, para perguntar para a Bianca, mas nós separamos um momento aqui emocionante para a Bianca, porque um dos gols mais importantes que ela fez com a trajetória aí vestindo a camisa do Cruzeiro, foi na final do Campeonato Mineiro da última temporada. No futebol feminino um pouquinho diferente, né? O campeonato estadual, ele fecha a temporada, não como no masculino, que é o primeiro torneio que nós temos no ano.
e a Bianca marcou o gol que deu o título ao Cruzeiro no Campeonato Mineiro Feminino de 2023, um clássico. O Atlético vinha de uma hegemonia nos últimos anos e a Bianca ajudou a quebrar esse paradigma e colocar de novo o Cruzeiro no topo do futebol feminino aqui em Minas Gerais. O Enio Lima narrou o gol da vitória assim, confere aí. Atenção, Bianca, Brasil, bateu! Marcou! Gol! 0-0-0, gol! Bianca Brasil, artilheira, ela conhece, ela não perdoa, na rede, pra matar a sede do torcedor celeste, comemora, vibra como nunca, bandeiras agitadas do Idepa, é gol do Cruzeiro, cabulosamente, Bianca Brasil, brilhando a camisa 10. Aí, ó, o Enio Lima narrou com toda a sua, com seu talento, a sua potência. O gol ali é de quem sabe, né, Ale? Consciência, né, na hora de bater na bola, impressionante. Ela tem essa facilidade. Azar do adversário que sobrou pra ela. Né? É verdade. E ela tem também uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Que ela tem tudo para não ser comentarista, porque ela é jovem, entende de futebol e fala bem. Que é exatamente o que a gente não tem aqui no comentarismo esportivo. Olha só como ele é. E ela tem uma outra coisa também que, quando eu jogava bola ali na categoria subóbito, a categoria dos meus... que ali é o seguinte, caneta e chapéu valia mais que gol, porque quem tomava caneta tinha que pagar cerveja para todo mundo. E ela é a rainha das lambretas, né? E tem esse detalhe. Eu acho que é mais bonito até quando ela dá uma lambreta do que quando faz o gol. Que eu não sou tão competitivo assim que nem ela, né? Mas teve algum problema já na tua vida? Ou quando você tava batendo uma bola até com os meninos, ou em treino, ou jogadora que ficou brava com você, teve um soco, teve uma cotovelada? Acho que sempre, todo mundo sempre leva isso como uma provocação. E eu fui ensinada, acho que no YouTube tem meus vídeos desde meus 9 anos, eu fui ensinada pelo meu pai a dar lambreta desde meus 9 anos. Então eu faço isso com muita facilidade porque eu repeti muito. E sempre foi um recurso e meu pai sempre brigou comigo. Do meio para trás você não pode dar lambreta. Se não for na direção do gol, você não pode dar lambreta. E alguns treinadores chegaram a tentar tirar isso de mim. Algumas jogadoras, tipo, isso daí não é legal. Então, eu sempre fiz no momento que eu achava que eu tinha que fazer. Independente se eu estivesse perdendo, ganhando, não era uma provocação, e sim um recurso para eu conseguir passar do adversário. Mas passei por isso, hoje um pouco mais madura, sei lidar melhor com isso. Teu pai jogava bola? Nada, no óbito. Ele jogava Mas é bom nada. que ele mandava a filha da lambreta, né? Ele não dá. Ele não ia apanhar mesmo. Mas não tem aquela história de que os pais projetam nos filhos o que eles não conseguem fazer? Aí, ele queria ser esse no meu caso foi diferente. Meu pai queria que eu fosse atleta de atletismo, que era o sonho dele. E o meu começo foi assim, eu tava treinando, já tava fazendo 6 meses de atletismo. E no meio da pista, assim, nesses projetos sociais, sempre tem um campo de futebol. Tava tendo treino. E eu fazendo, né, correndo ali, né? Ainda bem que eu saí disso, porque eu não ia aguentar ficar correndo o tempo todo ali. E aí o meu pai falou que, eu lembro pouco disso, né? Tipo, a bola veio rolando na pista e eu só fui devolver, dei um bico na bola. E continuei treinando. E no final do treino eu falei pra ele, pai, se eu fizer atletismo vai ser por você. O meu sonho mesmo é ser jogador de futebol. Não me pergunte de onde saiu isso, porque eu não tinha exemplos dentro da família, né? Ninguém jogou futebol. Mas veio esse sonho dentro de mim e eu falo que a bola me encontrou e foi a melhor escolha da minha vida. E você falou em off com a gente ali que você é a única filha, mulher, Sim. com 3 irmãos. Sim. E deu pra perceber que seu pai já te apoiava. Mas como é que foi o começo, assim? Seus irmãos, algum jogou? Eles também te apoiavam? Como é que foi o seu começo, assim, de preconceito? Ou foi seu sonho e você falou, não, é isso que eu quero e eu vou seguir? Bom, acho que eu queria muito estar aqui para falar só sobre, né? Queria muito falar só sobre tática, projeto e o que eu vivi de bom no futebol feminino. Mas, infelizmente, o que a gente vive hoje no país não é essa a realidade. Tem muitos assédios e a gente vê, né? Todos os dias o que vem acontecendo, não só no esporte, mas na vida. E, com certeza, passei por isso quando era mais nova, passo por isso por ser mulher hoje. Então, a gente sabe da nossa luta, o quanto isso nos dói. E com certeza passei por muito preconceito quando eu era mais nova. Maria Chuteira, vai virar sapatão,
ninguém ligava para o esporte, ninguém falava que eu ia longe, até porque não tinha a realidade que temos hoje, o quanto está crescendo o futebol feminino. Não tinha uma base, então eu jogava com meninos, brincava com meu irmão. Meu irmão começou a jogar futebol por conta de mim, mas não aguentou psicologicamente viver no futebol. Mas eu sempre tive o apoio e com certeza foi o meu alicerce para hoje eu ser quem eu sou. O apoio da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos sempre foi muito importante para mim e com certeza fez a diferença para eu ser essa mulher que eu sou hoje. E agora, por que Bianca Brasil? Explica aí pra gente. Big Brother, né? Certeza. Eu fiquei sabendo que tinha a ver com o Big Brother. Eu quero saber se essa história é verdadeira. Com certeza não. Minha mãe, quando eu era mais nova, minha mãe, meu pai e o meu segundo empresário, né, na época, eles estavam vendo para fazer o meu vídeo no YouTube, que estava na febre do YouTube. E aí eles começaram a fazer vídeo meu, mas só que meu nome é Bianca Beatriz Alves de Araújo, não tem o Brasil. E aí meu pai falou assim, minha mãe e meu pai falaram, tipo, Bianca Beatriz, não é um nome expressivo para jogadora famosa que ela vai ser. Minha mãe falava que vai ser famosa. E aí ele falou Bianca Alves, Bianca Araújo, não é. Então imagina quantos nomes saíram nessa noite. E eles começaram a falar, a inventar um monte de coisa, até que saiu o Bianca Brasil. Eu não lembro especificamente quem escolheu, mas provavelmente foi minha mãe. E aí falaram Bianca Brasil e começaram a colocar em todos os meus vídeos no YouTube. Então quando eu cheguei a primeira vez no Vasco, quando eu fui passando por clube, hoje em dia também, as meninas me chamam mais de Brasil do que de Bianca. E não existe o Brasil no meu nome. Minha mãe profetizou e acabou que deu certo. E ela falava que se eu fosse para fora do país, o país que eu tivesse tinha que saber que eu sou brasileira. E aí veio esse nome e graças a Deus ficou e deu muito certo. A informação que chega no ponto é que ela era fã do Kleber Bambam e do Domini. E aí por isso que ficou... Aí veio o BBB, Bianca Beatriz Brasil. Exato. Eu tô nessa teoria. Eu tô fechada nessa tese. Agora, Bianca, você falou aí, sua mãe falou, né? O país em que você estiver, você vai saber que... Todo mundo vai saber que você é brasileira. E você teve uma experiência na China, né? Isso. Eu queria que você nos contasse como é, porque a gente fica tentando traçar um paralelo, digamos assim, né, do quanto já evoluímos, do que temos aqui no Brasil com relação ao futebol feminino comparado a outros países, né? A gente vê, por exemplo, na Inglaterra, é um mundo completamente diferente, né? O Arsenal coloca 90 mil pessoas dentro do estádio para acompanhar, o Barcelona é uma potência europeia, na França o Lyon sempre teve muita tradição. Como era lá na China? Só para pegar uma carona nessa pergunta, e por que você recusou tantas propostas de outros mercados assim do exterior? É por causa da tua família? Ou por que foi? Eu acho que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Sempre tive muito medo. Sempre tive apoio, mas eu sempre tive muito medo de ir para fora do país. Até por insegurança de, será que vai dar certo? Será que eu vou vingar lá fora? Eu vou estar distante de todo mundo? Então, não tinha essa segurança, a cabeça que eu tenho hoje. E quando eu fui para a China, foi muito mais questão de financeiro. Obviamente, fui muito bem tratada lá na China. Me adaptei bem, a não ser a alimentação, que foi muito difícil. Eles têm a cultura deles e, né, tem que ser respeitada. E eu tinha que me adaptar, porque eu tinha que jogar 90 minutos e fazer gols. E foi duas temporadas muito boas. Mas a minha escolha de ir para a China foi financeiro, porque eu vivia... Meu pai estava morando de favor, meus irmãos dormindo no chão, a casa da minha mãe cheia de goteira. Então, eu tinha 2 salários mínimos, que era o que eu recebia no Corinthians na época. E quando veio a proposta da China, eu não tinha como recusar. Eu não estava feliz, realmente, lá, vivendo na neve. Fazia anos que não nevava na minha cidade. Eu pisei na cidade. Levou a neve, levou a neve. Levou a neve. Eu não sei de onde saiu, porque eu sou do Rio de Janeiro. Por que veio a neve? Era para vir o sol. E aí eu fui me adaptando, mas sofri demais, mas sempre foi uma escolha mais pela minha família do que por mim. Mas olhando a estrutura e tudo que eu vivi lá, eles estavam realmente muito à frente em questão de estrutura. O local que a gente trabalhava é como a Toca 2, muitos campos, uma estrutura muito top. E você olha no seu site as meninas treinando de 5 anos, 6 anos. Coisas que eu não tive com essa idade, não tive a base. E com 15 anos eu já estava no profissional. E ver aquelas meninas é uma luz no fim do túnel, saber que na China está tendo isso e é a esperança que aqui no Brasil também tenha. Porque aqui a gente não fala de base, né? Não tem. Essa semana mesmo, hoje, uma amiguinha mamãe de uma amiguinha da Isabela falou assim: vou te perguntar porque você deve saber. Aonde tem escolinha para menina de futebol? Eu falei, não tem. O começo, ela vai jogar com menino e menina. E às vezes a mãe não quer, porque
não quer que jogue com menino, mas às vezes, quando você coloca, aí você chama outras crianças, outras meninas, tem menina lá. Mas a base eu acho que é importante, né? E isso nós não temos aqui. Com certeza é importante, nos prepara muito mais para os jogos, psicologicamente falando, né? Fisicamente a gente se prepara muito melhor, chega muito mais pronta para entender o tático, né? Que hoje a gente tem um grande treinador que é o Jonas, mas muita coisa do que ele fala, eu sempre falo para as meninas, eu falei, queria ter ele quando eu tinha 9, quando eu tinha 10 anos, que com certeza seria uma atleta muito mais completa. Então, a gente sabe da diferença que faz a base, agora o Cruzeiro também vai ter, mas é uma luz no fim do túnel, porque quando eu comecei, eu não tinha nem sub-15, sub-17. E hoje na seleção brasileira tem sub-15, tem sub-17, sub-20, então a gente está vendo uma crescente, a gente sabe que a gente está num caminho, está longe, mas a gente está num caminho e eu espero que a gente continue lutando para que as meninas mais novas ou as que não nasceram ainda tenham um grande futuro pela frente. Ô Mauri, vamos passar para a Mauri, porque a Mauri está sedenta na pergunta lá também. Só pergunta para ela da praia do Rio Grande do Sul, porque ela, quando eu falei com ela pela última vez, ela acreditava que tinha praia lá. Talvez até... Ele vai não, mas é verdade, por isso você tá com essa gripe, você foi na praia, tem que levar cobertor, manta, porque lá não é praia. Eu peguei um vento, né? Aqui a gente tem um nordestão, que é um vento insuportável, que fica na beira da praia o tempo todo. Mas peguei essa coisa aqui em Porto Alegre mesmo. E a Bianca, que já morou aqui em Porto Alegre, atuou no Internacional, teve uma passagem maravilhosa aqui pelo Inter. Bianca, eu queria te perguntar exatamente sobre isso, né? Em todos os times que você atuou, sempre foi uma boa passagem, né? Claro, às vezes a gente oscila mais para baixo, mais para cima, mas todos são números muito bons. No Inter teve números muito bons, né? Eu tô olhando eles aqui no Palmeiras, muito bons. Mas posso dizer, não sei se você vai concordar comigo, que a sua temporada no ano passado no Cruzeiro foi espetacular, né? E você tem passagem pelo Inter, pelo Corinthians, pelo Santos, pelo Palmeiras, times muito grandes, né? Em feminino e também no masculino, grandes clubes do país. O que você acha que levou você a fazer uma das suas melhores temporadas justamente aí no Cruzeiro? O que você encontrou de diferencial no Cruzeiro, em Belo Horizonte, que fez você conseguir desenvolver o seu melhor futebol? Bom, obrigada pela pergunta, ótima pergunta. Tive realmente uma boa passagem pelo Inter, é um clube que eu tenho muito carinho, sempre fui muito bem tratada. E todos os jogos que eu jogo contra o Inter, eu recebo mensagens até hoje do torcedor do Inter, então é um clube que eu tenho muita gratidão. Acho que tudo que eu vivi, né, até chegar no Cruzeiro, é uma experiência que me tornou um pouco mais lúcida dentro do campo, mas, obviamente, a valorização do Cruzeiro me deu um gás a mais, com certeza. Acho que quando veio a proposta para mim, depois de ganhar uma Libertadores e um Paulista pelo Palmeiras, e ser chamada para o Cruzeiro, onde todo mundo sempre duvidou, e as primeiras coisas que eu escutei quando eu ia vir para o Cruzeiro era: o time estava quase caindo, você vai para lá, você vai trocar um time que você foi campeão da Libertadores, do Paulista, mas quando você escuta o projeto e o que eles querem para o futebol feminino, não só para o Cruzeiro, mas para o futebol feminino, isso te anima, porque você vê uma luz no fim do túnel e você vê uma esperança de que o futebol feminino vai melhorar. Então, me sinto muito representada pelo Cruzeiro, por tudo que eles me oferecem. Não estou falando só de salário, estou falando de estrutura, que é o mais importante. E isso vem fazendo a diferença dentro do campo e só me dá mais vontade de lutar por essa camisa, porque realmente eles valorizam muito o meu trabalho. Bianca, eu falo com os meninos, né, os jogadores, e a maioria não gosta de ver futebol. Gosta de ver algumas outras coisas que eu nem vou citar para não ser deselegante. Obrigada. Você gosta de ver jogo e quando você não está estudando, porque evidentemente você vê os adversários e tal, e acaba estudando. Quando você não está estudando, você prefere ver o jogo dos meninos ou das meninas? Cara, eu sempre, né, prefiro 1000 vezes assistir o futebol feminino. Tenho que me alimentar disso e saber o que a gente tem que evoluir. Assisto também do masculino, com certeza vou estar assistindo no domingo. Espero que o Cruzeiro represente. E Matheus Pereira faz aquele golzinho igual que eu fiz na final. Já tá bom. Pra resolver. Mandou o recado, hein? Então, o MP10. Só me ajuda nisso. Só me ajuda nisso. Da Bianca Brasil 10 pro MP10. Não, de 10 para 10. Já tá profetizando. Vai dar tudo certo, mas com certeza é uma coisa que eu consumo também, o masculino, porque, né, tem muita coisa pra gente aprender, mas obviamente a gente sabe da crescente do futebol feminino e o quanto é vistoso o futebol feminino, basta você dar a oportunidade de assistir. Então, com certeza é um futebol que eu assisto muito. Mas quem são seus ídolos? São das meninas ou dos meninos? Isso é até uma coisa, é exatamente isso que eu ia perguntar, até compartilhando. Eu li aqui no teu papel. Tá aqui no meu papel. É porque, por exemplo, eu me tornei aqui na Rádio Itatiaia a primeira comentarista
em mais de 70 anos de história da emissora. E quando eu decidi que eu ia ser comentarista esportiva, sei lá, eu tinha meus 13 anos, 12 anos, eu tinha jornalistas mulheres de modo geral, mas comentaristas ali que analisavam o jogo, eu não tinha muitas referências. Então, as minhas maiores referências como comentarista na profissão são homens, a quem eu já tive o prazer de conhecer, já tive o prazer de trocar ideias, mas são todos homens. E eu imagino que talvez, para a jogadora, tem ali a exceção, a Marta, enfim, mas de modo geral, a cultura é muito mais masculina, né, Bianca? Você aprende, e aprende inclusive a gostar, vendo os homens, não vendo suas parceiras, digamos assim. Esse assunto é bem delicado, porque nós mulheres, a gente demorou muito para ter o nosso espaço e até hoje é muito difícil estar nesse espaço. É uma das coisas que eu me orgulho muito de estar no Cruzeiro. É o quanto eu me sinto representada e o quanto eu vejo mulheres todos os dias. E no dia a dia, não só no futebol feminino, mas no masculino. Então, isso me faz me sentir muito representada por conta disso. Obviamente, quando eu era criança, eu não assistia futebol feminino na TV porque não tinha oportunidade de passar na TV como tem hoje. Então, os meus ídolos, eu mais nova, eram homens. Que era o Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, que era o que meu pai me apresentava, né? Então, era o que eu tinha. Mas quando eu falei pro meu pai que eu queria ser jogadora de futebol e pela primeira vez nas Olimpíadas eu vi a Cristiane e a Marta, eu me encantei por aquilo e quis ser igual a Cristiane, que era o meu grande sonho. E graças a Deus tive a oportunidade de jogar com ela no Santos. Não foi uma passagem muito boa, mas o que eu peguei de experiência em olhar ela todos os dias. E hoje eu tenho a honra de dizer que eu sou amiga da minha ídola. Então, sim, eu tenho hoje uma ídola e eu espero que as meninas mais novas tenham a oportunidade de não só eu, Bianca, ter como ídola, mas outras atletas, porque vai estar passando na TV, porque outras meninas mais novas vão te ver e vão querer também ser comentarista. Acho que é ir nessa linha, de buscar o nosso espaço cada vez mais. E esse peso de ser referência? Eu não vejo como peso, é uma coisa boa. Eu não tive isso quando eu era criança, e saber que crianças hoje me têm como referência é muito importante. Claro, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente está representando muita gente, não só as crianças, a nossa família. Então, a gente tem que, né, se portar como tal, mas eu não vejo isso como peso, isso só me anima mais para cada vez mais ser mais profissional. E você, estou falando referência assim, porque você tem um nome já conhecido no Brasil. As atletas novas, assim, que jogam até com você, como é que elas ficam com você no campo, quando elas te vêem? As mais novas mesmo que estão chegando no clube. Bom, o Cruzeiro ainda não tem uma base, ainda vai, né, acontecer esse ano. É uma coisa que eu tento passar para as meninas do profissional, que o quanto é importante a nossa postura, o que a gente passa nas nossas redes sociais, o que a gente passa quando está conversando, nas entrevistas, como a gente se porta, porque essas meninas estão se espelhando na gente. Hoje elas não assistem tanto a Marta, a Cristiane e a Formiga, estão assistindo a gente. Então a gente também tem que se comportar muito bem, né? Ser bem profissional para elas terem bons exemplos. O futebol seguir numa linha muito boa. E espero que a gente seja bons exemplos para essas meninas que vão vir mais novas. E, Bianca, você falou algo que me chamou a atenção. Você foi campeã da Libertadores pelo Corinthians, depois pelo Palmeiras, né? Das poucas jogadoras que nós temos aí, bicampeã da Libertadores. E você falou, olha, você saiu do Corinthians e foi para a China, não foi isso? A sequência. Falou, olha, eu fui campeã da Libertadores pelo Corinthians e eu ainda assim precisei sair do país para ter uma melhor condição financeira, que a gente pensa, por exemplo, num comparativo com o masculino, o time que ganha a Libertadores, Isso. os caras estão ganhando um salário bacana, né? Tá longe tipo delas. o seu, assim, mais ou menos. Mas, assim, dá aquele upgrade. E você precisou justamente fazer o caminho inverso, você precisou ir embora. O que você consegue fazer de retrospecto disso? Você acha que hoje a situação é melhor do que naquele momento? E você acha que essa valorização, também salarial e de estrutura, tudo, isso está caminhando em conjunto com a visibilidade que vocês têm ganhado? Assim, os clubes estão se importando mais porque mais gente tem se espelhado, tem acompanhado e tem dado a importância que merece? Obviamente, a gente está numa crescente muito boa desde quando eu voltei da China, numa coletiva de imprensa pelo Inter, que eu voltei para o Inter, né? Eu falei isso, eu falei, olha o passo que a gente está dando tão grande. Acho que, né, para o masculino é muito normal uma coletiva de imprensa, uma entrevista, e a gente sabe o quanto é difícil ter isso no feminino. Então é uma coisa que eu me orgulho muito, sei que a gente está num caminho, sei que
ainda não está no ideal, mas a gente está muito, muito melhor do que quando eu comecei, né? Hoje eu vejo esperança para as meninas mais novas. Então, é seguir nessa linha. A gente, né, eu dou muito exemplo do Cruzeiro, porque é o que eu vivo hoje. Eu falo para todo mundo com muito orgulho. Eu vivo o meu melhor momento no melhor clube e que realmente sirva de exemplo para os outros clubes. Não só salário, mas também estrutura, coisas básicas que hoje eu tenho no Cruzeiro e dou muito valor, como GPS, como ter muitos membros na comissão, como ter mulheres na comissão, que é muito importante, que hoje minha diretora é a Kim, coordenadora é a Babi, a minha supervisora é a Ellen, minha fisioterapeuta, nutricionista, auxiliar técnica, análise de desempenho. Então, tem muitas mulheres e a gente sabe o quanto isso faz diferença. E não falo nem por uma diferença, nem por uma briga de ego de mulheres no poder, melhores do que o homem. Acho que não é essa linha que eu entro, e sim da importância de ter mulheres. E aproveitando a oportunidade, eu acho que não tem como não falar da entrevista, da matéria que saiu no Globo Esporte sobre os assédios que estão acontecendo nos clubes. A gente está falando de 52% das atletas, e isso eu estou falando das atletas que falaram, e não das que estão silenciadas. Então, hoje, com a voz que eu tenho, não tem como eu não falar sobre isso e aproveitar essa oportunidade. E quero que isso seja um assunto na mesa, sei que é um assunto delicado, mas que isso se torne normal falar na mesa, e não só por mulheres, por homens também, homens esses que têm suas esposas, suas filhas, e pelo fato de não acontecer dentro da sua casa, talvez você não se importe, mas o dia que acontecer, você vai se importar e vai se perguntar o porquê que eu não fiz nada. Então, acho que é muito importante os homens também se posicionarem em cima disso, e com certeza vai fazer a diferença lá na frente culturalmente. Eu não vou me preocupar quando eu tiver a minha filha, o que ela vai passar no mundo. Então, acho que essa mensagem, essas coisas que a gente também tem que falar, eu sei que é um assunto delicado, mas a gente tem que sempre colocar na mesa, que isso se torne normal, esse assunto na mesa, porque é um assunto que eu vejo que todo mundo fala no momento, mas daqui a 3 dias todo mundo esquece. E é uma coisa que acontece diariamente. Isso eu estou falando no esporte, mas diariamente na vida. A minha mãe já passou por isso, minha avó já passou por isso, então pessoas passam por isso todos os dias, e é muito importante a gente falar sobre isso também. E isso no futebol, você imagina também nos outros esportes. Exatamente. Né? E Bianca, você acha, nos clubes que você passou, esse assunto era debatido? E você sentia que as atletas, que nem você falou, né, 52% são aquelas que tiveram a coragem de dizer, de falar. Você acha que os clubes dão abertura para tratar sobre esse assunto? Eu acho que mais do que dar abertura para falar, eu acho que mulheres estar na comissão faz total diferença. Se hoje acontece alguma coisa comigo, eu tenho muitos meios para chegar. Se eu não tenho intimidade, tanta intimidade, eu não vejo aqui no clube, eu tenho a Babi. Se eu não tenho a Babi, eu tenho a Ellen, eu tenho a Bruna, eu tenho a Ciele, eu tenho a Vantressa. É muitos meios para a gente chegar, e isso faz total diferença. E as meninas ficam silenciadas porque muitas vezes a gente fala e sabe o que acontece? Você é punida, e a pessoa que fez, ela ganha ainda mais mérito dentro do clube. Então é essa a diferença. E eu falo sobre falar isso não só aqui na mesa, não só em entrevista, não só em emissora, mas sim dentro de casa, num bar, num restaurante, porque isso realmente vai fazer a diferença culturalmente. E não só falar por falar, que a gente puxa esse assunto para ter hype em cima de um assunto tão sério, mas que isso se torne normal realmente nas mesas, não só por nós mulheres, mas também pelos homens. E que as leis mudem também, né? Porque nessa matéria mesmo, inclusive, parece que das 52% que falaram, acho que só 3 foram presos de punição desses que foram denunciados. Um desses casos que aconteceu, a menina conta, ela é punida, fica afastada do time, e o cara, ele simplesmente cresce dentro do clube e vai para um cargo maior. Então, isso é indignante, isso é revoltante, é uma coisa que me dá realmente raiva, mas não adianta eu só parar para pensar nas mulheres no esporte, eu estou falando na vida. Eu já tive casos dentro da família, tive de amigos, tenho de amigas no esporte, mas obviamente estão silenciadas. E eu, como voz hoje, não só do Cruzeiro, mas do futebol feminino, eu tenho que falar sobre esse assunto. O papo com a Bianca aqui, a gente poderia ficar umas 3 horas, mãe, né? E tem muita gente que não sabe, também não tem nenhum motivo para saber. Eu fui treinador de futebol feminino, futebol e futsal durante 15 anos, né? E entendo que essa voz aí que a Bianca Briga já abriu portas importantes. Eu acho que as coisas estão vindo à tona, e isso é fundamental para que exista uma melhora, porque eu tenho 2 meninas, né, em casa, uma pequenininha de 7 meses, outra de 15, e se fosse na época que eu trabalhava,
eu talvez tivesse muito receio de deixar elas jogarem futebol, né? E espero que com esses escândalos que foram noticiados e com muito mais espaço para as meninas poderem se pronunciar, que a gente tenha uma evolução, né? Claro que a impunidade eu acho que acaba sendo quase que uma carta branca, né, para esse tipo de gente, mas que a gente tenha um mundo melhor aí para todas as mulheres, independente do que elas pratiquem, se pratiquem. Isso é fundamental para que a gente tenha uma sociedade melhor. E olha a importância da gente estar falando da representatividade feminina em vários aspectos diferentes, né? Você falava de como é bom ter as mulheres na comissão técnica, no trabalho, no dia a dia. Inclusive, se acontece algo assim, você vai ter alguém que você vai ter muito mais liberdade para chegar. E vai acreditar em você, porque sabe o que acontece. E não vai duvidar, né? E olha o nível que a gente está falando, da gente ter medo de ir trabalhar, da gente ter medo de ir na rua. Então, acho que pensar nesse caminho. Acho que quando os homens pensarem nisso e pensarem em suas filhas, na sua mulher, na sua mãe, acho que a chavinha vai mudar e a sociedade também vai mudar. Então, acho que esse é o caminho. A gente não pode ter medo de ir trabalhar, a gente não pode ter medo de ir torcer, a gente não pode ter medo de vir, né? De usar uma roupa tal e qual o tamanho da roupa. Acho que a gente não tem que ter medo. E hoje eu me orgulho do clube que eu trabalho porque eu me sinto segura e me sinto acolhida. Porque independente do que acontecer, eu sei que tem pessoas por mim ali dentro. E isso faz toda a diferença, inclusive, da nossa presença aqui na imprensa, das torcedoras. Olha o movimento, né, que a gente tem acompanhado, inclusive de exposição e cobrança dos casos envolvendo também jogadores de seleção brasileira, né? O quão é importante, eu vi até uma pessoa falando na internet, não me recordo bem quem, mas que talvez o maior ganho de todas essas situações recentes é saber que essas coisas não vão ficar mais debaixo do tapete, né? Que agora tem quem questionar, tem as jornalistas, tem as pessoas que trabalham dentro do clube, tem as torcedoras que são muito mais ativas, não só dentro do estádio, mas nas redes sociais, no convívio, na discussão. Temos pessoas como você. Então, talvez os passos que estejamos dando é muito nesse sentido também. Quanto mais espaços nós ocuparmos, mais fácil será de falar dos assuntos que nos tocam, né? Exatamente. Acho que a gente também tem que entender, vocês jornalistas, mas nós mulheres, nós atletas, saber da voz que a gente tem hoje, a oportunidade que a gente tem hoje. E a gente não pode só queria muito falar só sobre tática, sobre o projeto do Cruzeiro, o quanto o futebol feminino está crescendo. Mas não tem como a gente se calar sobre isso. E quanto mais a gente colocar isso, né, nas rodas, não só com mulheres, mas com homens também, acho que a sociedade só tem a crescer. Não, e nós já vamos deixar marcado aqui com a Bianca próxima. Bianca, você vai topar voltar, não vai? Com certeza. Ela vai topar voltar. Gente, e temos um clássico aí pra acontecer. Nós temos que falar do clássico também, porque o povo tá insano aqui. São muitas mensagens pra Bianca, são muitas mensagens também, obviamente, já repercutindo o clássico. Tem até aqui, ó, o Arissovaldo Salles. Nossa! Achei que ele ia me derrubar, mas que ele não ganha, Arissovaldo. Que não vai dar pra falar o nome desse. Ari Osvaldo, aliás. Aí, ela tá tá aqui, ó. Parabéns, Bianca, pela serenidade, pela sabedoria e pelo exemplo. Muito sucesso, realizações e conquistas. Saudações de um atleticano. Tá todo mundo aí acompanhando e feliz em ver uma pessoa como você também nesse exemplo todo. Mas tem muita gente querendo saber do jogo e eu quero essa opinião, claro. Porque no próximo domingo, né, Dani? É Mineirão lotado. É Mineirão. Será que... Eu acho que não demora muito, viu, Bianca? Nós vamos ter um Mineirão de 60 mil pessoas pro futebol feminino também, Esse é o meu maior sonho. Eu falei isso na final, que a próxima final que a gente chegar, eu quero ver muito o Mineirão lotado, ter o apoio da nossa torcida. O pouco que foi na final, a gente sabe o quanto fez a diferença, aquele carrinho a mais, aquele grito a mais, comemorar o gol com eles, isso fez total diferença. E, obviamente, eu quero um dia, né, sonho com isso, que a torcida do Cruzeiro esteja lá presente pra gente também. E me fala, então, Atlético e Cruzeiro, vantagem do Cruzeiro, 2-2 no primeiro... Viu o primeiro jogo? Com certeza. E o que você acha aí para esse segundo jogo? Porque o primeiro jogo foi aquele primeiro tempo, os tempos muito distintos, né? Um jogou melhor um tempo, outro jogou melhor o segundo tempo. O que você acredita para esse? Eu acho que o começo do jogo do Atlético foi muito bom, a intensidade, né? Até porque estavam na casa deles. Mas o segundo tempo a gente mostrou a força que o Cruzeiro tem e acho que dentro da nossa casa, com a nossa torcida, vai ser totalmente diferente. Chuta aí um 2-0, 2-1 com emoção. Mas Matheus Pereira, por favor, me salva, faz esse gol aí, tá? E vai dar tudo certo, vamos ser campeão no domingo. E Bianca, final é diferente, né?
tem um componente emocional, né, Ale, que é impossível também de você desassociar. A gente viu, por exemplo, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético nos compromissos do final de semana dos torneios continentais, mas a cabecinha tá lá no domingo, né? O pensamento tá lá no domingo, não tem muito como desassociar isso. Como é para o atleta a véspera da final, os minutos ali que você está se preparando, às vezes pouco tempo de treino, como vai acabar sendo a realidade agora das duas equipes, praticamente só um treino no sábado e no domingo já bora para o jogo, não tem meio que para onde fugir. Como é para o atleta essa realidade? É uma emoção muito grande e frio na barriga o tempo todo. Eu falei que na final da Supercopa esse ano estava com 300 borboletas na barriga, muito ansiosa. Tinha 33 mil pessoas dentro do estádio para assistir o futebol feminino. Então foi muito importante, mas a gente sabe que dentro das quatro linhas não tem essa e a torcida faz total diferença. Então eu acho que vai fazer diferença esse último treino. Vai ser só regenerativo mesmo, só para dar uma soltada nas pernas. E vamos no domingo, com certeza vai mudar a chavinha dos caras, independente se tiver cansado de viagem ou não. Numa final não tem essa, e além de ser uma final, é um clássico, e a gente tem que vencer. É porque clássico não joga, né? Mas sim, clássico se ganha. Se ganha.